É isso aí, pessoal. Então, voltando aqui ao segundo fator, tá? O fator altitude. Então, esse fator, pessoal, a gente, sim, acho que não tem não oferece muita dificuldade. Tá? Eu imagino aqui que boa parte de vocês já, em algum momento, se deslocou para alguma localidade mais alta que localidades que ficam no nível do mar, ou até já moraram, eventualmente, em cidades que não estão no nível do mar e perceberam a diferença, ou percebem a diferença que existe entre estar no nível do mar e não estar, ou à medida que você vai se deslocando para regiões mais elevadas, a temperatura tende a cair. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque, na verdade, a irradiação, o calor que chega na superfície da Terra, ele toca a superfície e a superfície devolve, tá, em maior ou menor quantidade esse calor, depois a gente vai ver por quê, para a atmosfera. E quanto mais alto, menos calor digamos assim, é devolvido. Ou quanto mais alta a camada da atmosfera, menos calor volta, né? Ou seja, você tem uma concentração maior de calor nas camadas mais baixas. Tá? Então, isso explica por que em localidades, por exemplo, como se a gente sai daqui, né, e vai para Serra dos Órgãos, a gente vai para Petrópolis, Teresópolis, no mesmo dia que às vezes a temperatura aqui está na faixa dos 30, 35 graus, você sobe um pouco, lá já está 5 graus ou 6 graus a menos, tá? Assim, está um pouco menos quente que aqui. Eu peguei aqui alguns exemplos, tá? Fiz uma comparação só para vocês entenderem isso assim na prática. Um exemplo real. Então vamos lá. Aqui está no Rio de Janeiro, né? Uma foto que eu peguei no Google antes da pandemia, se bem que antes e depois agora não está fazendo muita diferença, mas tudo bem. Um dia com a temperatura 35 graus, tá? Nesse mesmo dia, se a gente for lá para a estátua do Cristo Redentor, lá no topo do Morro do Corcovado, a temperatura vai estar 30,8. Então, o que eu estou levando em conta? Estou levando em conta aquela proporção que a cada 100 graus nós subimos, a temperatura cai 0,6, ou para cada 1.000 metros, 6 graus a menos. Tá? Então, vai estar um pouquinho menos quente. E se a gente subir um pouco mais, se a gente for lá para o Pico das Agulhas Negras, que é o ponto mais alto do estado do Rio de Janeiro, tá? Talvez alguns não saibam, a temperatura estaria ou esteve naquele dia na faixa de 18,3. Só a título de curiosidade, esse branco da foto é neve mesmo, tá? Talvez alguém tenha pensado, pô, neve isso? Será que isso é neve? Ou será que a foto tá estranha, teve alguma edição? Não, é neve, tá? E aí isso mostra como que a altitude faz diferença, tá? Pessoa, mas sempre neva lá? Nunca ouvi falar disso. Pô, para mim isso é estranho. Talvez alguns nunca tenham ouvido falar, mas assim, de tempos em tempos, tá? Isso não é um fenômeno frequente, não acontece todo o inverno, tá? Porque o inverno aqui na região sudeste é um inverno seco, a gente está dentro de uma área de clima tropical, tá? Especificamente aqui é um tropical de altitude, né, por razões óbvias, mas o fato é que para nevar é preciso não só muito frio, tá? Não só as camadas mais superiores da atmosfera tem que ter temperatura também abaixo de zero, mas é importante que haja bastante umidade, porque se não tiver umidade, não tem chuva, ou nesse caso não tem neve, não tem água se transformando em flocos de neve. Então, como, né, essa combinação no Sudeste não é uma combinação muito usual no inverno, então acaba que a neve também não cai ou cai raramente, tá? Mas as temperaturas do inverno nessa região são muito baixas, tá? Ficam aí geralmente nessa
casa de 4, 5 graus, às vezes de madrugada 0, -1, -2. Isso é comum no inverno, muito por conta do fator altitude, e obviamente quando entra uma frente fria, a temperatura aí que despenca de verdade. Tá bom, pessoal? Então, fator altitude é basicamente isso. Eu coloquei aqui um quadrinho em que eu mostro algumas capitais brasileiras e tem uma comparação aqui interessante, por exemplo, entre Rio e São Paulo. Né? Vocês podem perceber que a diferença de latitude é muito pequena. Né? Aqui 22,54 para o Rio de Janeiro, né? Ligeiramente um pouco mais ao sul, enquanto São Paulo 23,32. Só que a diferença de altitude é significativa. Né? Enquanto o Rio de Janeiro está ali no nível do mar, São Paulo a 731, altitude média. E isso provoca uma diferença nas médias térmicas anuais. Tá? Então a média térmica anual do Rio é essa aqui, 23,8, enquanto que São Paulo fica em 19,8. Beleza? Então, aqui, se vocês terem uma ideia, né, da influência do fator altitude entre duas capitais. Inversão térmica a gente vai falar depois, num outro momento. Tá? Vamos passar agora para o fator relevo. Vamos dar uma acelerada. Relevo, pessoal, não é a mesma coisa que altitude. Tá? Muitos alunos confundem isso. Então, preste atenção. Quando eu falo de relevo, eu falo de relevo no sentido de barreira geográfica, de um obstáculo mesmo, de algo que fica ali entre uma parte, uma região e outra. Tá? Vou começar aqui pela Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, tá? E o exemplo que eu vou dar vale para os outros casos. Eu tenho aqui ao norte as Montanhas Rochosas, o continente americano, e aqui a Cordilheira do Himalaia. Tá? Por exemplo, no caso aqui da região do Himalaia, a gente viu, inclusive na aula passada, que a Ásia, o sul da Ásia, o sudeste asiático, toda essa região aqui, eu não sei se vocês estão vendo o mouse, mas eu estou passando o mouse sobre a Índia e aqui sobre países do sudeste asiático. Essa região é muito úmida. Tá? Uma região que está na linha do Equador, que tem o efeito das monções, recebe o efeito das monções de verão, chove bastante, tá? Ainda há aí uma quantidade significativa de floresta tropical que manda umidade para o ar. Então, beleza. Nessa parte a umidade é bastante significativa. Quando a gente passa para o outro lado da cordilheira, ou seja, quando a gente vai para essa região aqui, ao norte da cordilheira, o mouse subiu de novo, a gente tem um extenso deserto aqui, tá? Deserto de Gobi. E esse deserto, a explicação para a existência desse deserto passa diretamente pela existência ou pela presença da cordilheira do Himalaia. Por quê? Porque essa cordilheira barra a umidade que vem do mar, que vem do Oceano Índico. Tá? Os ventos que chegam do outro lado da cordilheira são ventos muito secos. Tá? Então, aqui no caso é um exemplo esse exemplo é muito didático de como que o relevo pode determinar até a existência de um deserto numa área continental por conta do fato dessa umidade ficar barrada no outro lado. Tá? Coisa semelhante acontece com aqui a Cordilheira dos Andes. Alguns alunos já comentaram comigo em anos anteriores: poxa, professor, dá esse exemplo dos Andes, mas a corrente marinha que passa aqui é fria, a corrente do Peru, e quando a corrente é fria, há menor evaporação, há menos evaporação e tal. Sim, isso é verdade, mas de qualquer forma, a Cordilheira dos Andes é uma barreira geográfica e a pouca umidade que poderia chegar, não chega, porque a altitude média é bastante elevada aqui nessa região, então isso favorece a presença de áreas ora desérticas, ora semi-áridas ou semidesérticas, como vocês quiserem, nessa região aqui que a gente conhece como Patagônia. Beleza? Alguém vai falar, como eu disse antes, professor, mas
tem uma extensa faixa de clima árido e semiárido aqui na costa do Pacífico. Tem, isso é fato. A corrente fria favorece a formação desses tipos climáticos, mas de qualquer maneira, tá? A gente não pode desprezar a cordilheira como uma barreira geográfica. Beleza? Então, isso é como a gente tem que entender essa lógica do fator relevo. Tá? Agora, ao mesmo tempo, há alguns casos onde essa ideia de uma barreira geográfica não se aplica. Então, a gente não vai falar de Brasil esse ano, até porque a gente tem muito menos tempo do que teria normalmente, tá? Mas só para não deixar de falar, só para não passar em branco, porque todo ano os alunos me perguntam isso. Professor, então é por isso que lá no Nordeste a gente tem aquela área semiárida por causa do Planalto da Borborema? Não, não é por isso. Tá, pessoal? Então, esqueçam isso. Se vocês leram isso em algum livro, se algum professor explicou isso para vocês, descartem essa informação. Essa informação está errada. Tá? Na verdade, se acreditou durante algum tempo, tá, que o Planalto da Borborema era a causa das secas ou dessa faixa, né, dessa área semiárida, essa mancha semiárida no Nordeste brasileiro, mas hoje já existe um outro entendimento, tá? Isso tem a ver com funcionamento, a variação de temperatura do Oceano Atlântico, isso tem a ver com o avanço da massa equatorial continental que se forma na Amazônia em maior ou menor escala. Ela basicamente fica ali, ela termina sua atuação, as chuvas chegam basicamente até uma faixa de transição entre a floresta amazônica e a vegetação de caatinga, tá? Dentre outros fatores. Então, assim, como eu disse para vocês, não vou entrar nesses detalhes porque isso é matéria para o ano que vem, tá? Vocês vão ver esse assunto quando estudarem a geografia do Brasil, mas como todo ano perguntam isso, eu não poderia deixar de falar. Enfim, então essa é isso que eu tinha que falar sobre relevo. Tá? Vou pular isso aqui. Vegetação. Pessoal, olha só. Um fator muito importante, tá? Porque e preste atenção, porque muita gente faz muita confusão em relação a esse fator. Tá? Vamos lá. O que é muito comum a gente ouvir? Porque aqui tem floresta, aqui é fresquinho, né? Por isso que faz menos calor. Né? Isso está errado? Então vamos lá. Em parte sim, em parte não. E vamos entender o porquê. Tá? Numa área, ou melhor, vamos do início. As plantas, pessoal, elas interagem com a atmosfera. Então as plantas fazem, né, lá os processos de fotossíntese e tal, né, tem todo um ciclo que a biologia explica muito melhor do que a geografia. Mas assim, o que eu quero que vocês pensem, o que eu quero que vocês levem em conta? Que as plantas, elas devolvem vapor d'água, elas devolvem umidade para a atmosfera, um processo que a gente chama de evapotranspiração. Tá? Elas utilizam água, elas armazenam água, mas elas devolvem parte desse vapor d'água para a atmosfera, assim como devolvem o oxigênio. E, por sua vez, sequestram carbono. Tá? Guardam para si o carbono. Por isso que é tão importante, por isso que se fala tanto em preservar as florestas, em plantar árvores, né? Enfim, em manter a vegetação que está em pé, aí não avançar com a devastação, porque isso pode ser bastante perigoso para a espécie humana. Enfim, o fato, pessoal, é que, como eu coloco aqui, a vegetação ela funciona como um regulador térmico. Tá? Vamos tentar entender isso de forma mais concreta. Vamos lá.
Vamos comparar a floresta amazônica com o deserto do Saara, por exemplo. Dois extremos, uma área muito úmida, uma área muito seca. Reparem que eu não falei uma área muito quente. Por quê? Porque nos dois lugares as médias térmicas são altas. Tá? Tanto em uma quanto em outra faz muito calor. Só que a diferença principal está onde? Está em quê? Está na umidade. Tá? Então, e por que isso acontece? Vejam só. Na Amazônia, a amplitude térmica, tanto diária quanto anual, é baixa. Ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima é baixa. Por exemplo, vamos lá, um dia a temperatura máxima chegou a 35 graus, à noite a temperatura caiu para 28, 27, pode ficar um pouco mais, um pouco menos, mas vai ficar mais ou menos nessa faixa. Tá? Estou falando assim genericamente. Vamos para o deserto do Saara. Durante o dia, está lá aquele calor escaldante, 43 graus, por exemplo. Tá? 45 graus, quando vocês quiserem. Agora, chega de noite, a temperatura cai para 5 graus, às vezes até zero. As temperaturas caem abruptamente. Tá? Por que isso acontece? Basicamente, pessoal, isso acontece porque todo aquele calor que foi irradiado, né, ao longo do dia, que toda aquela areia, toda aquela superfície do deserto estava devolvendo para a atmosfera e mantendo o ar do deserto muito quente, essa umidade, à noite, ela se dissipa, ela não tem ali o fator vegetação, digamos assim, para devolver mais umidade, manter uma quantidade de umidade e vapor d'água no ar que sustente, que segure esse calor. Na verdade, o que acontece? Chega o calor, né, essa atmosfera fica aquecida e esse calor, digamos assim, não é mantido por esse vapor d'água. Por quê? Porque esse vapor d'água não existe ali, ou existe em quantidades muito pequenas. Tá? Então, o fator umidade, ou as gotículas de vapor d'água, ajudam a manter a temperatura de forma relativamente estável, ou de maneira que a variação, ou melhor, quanto mais umidade, né, se tem, menor é essa variação, menor vai ser a variação entre as temperaturas diurnas e as temperaturas noturnas. Tá? E agora aqui a gente está aplicando a dois ambientes, a dois biomas distintos, mostrando como que a presença maior ou menor de vegetação pode ajudar a explicar as variações de temperatura. Beleza? Então, espero que isso tenha ficado claro. Outra coisa, desconsiderem essa informação aqui de baixo. Tá? Eu tinha inclusive até editado esse texto. Esse texto aqui, eu não sei de onde eu tirei, mas essa informação final está equivocada. Tá? O que acontece na verdade é o seguinte, como eu tinha explicado antes. Tá? Existe sim uma existe uma absorção de água por essa vegetação, tá? Essa umidade é devolvida para a atmosfera, tá? Mas o fato de ficar menos quente, tá? Tem muito mais a ver com outros fatores. Por exemplo, se eu estou numa área central de uma cidade, tá? Passando por uma área central de uma cidade e, de repente, me deparo com um parque, tipo o Campo de Santana aqui no Rio de Janeiro. Eu passo por dentro do parque, eu percebo que há um conforto térmico maior, ou seja, não está tão quente ali dentro, não está tão quente quanto nas áreas adjacentes. Basicamente, pessoal, isso ocorre por quê? Porque, primeiro, eu tenho sombra. Se eu tenho sombra, obviamente que aquela área não está recebendo o sol diretamente, logo não está irradiando tanto calor quanto uma área que não tem uma árvore, ou que não tem ali um conjunto de árvores. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
que eu mencionei anteriormente, mas vou frisar de novo. Tá? Se há mais vegetação, mais gás carbônico está sendo sequestrado, mais gases de efeito estufa estão sendo sequestrados. E isso favorece temperaturas mais amenas. Tá? Mas isso não tem uma relação direta com a quantidade de água. Então, por isso que eu disse para vocês, ou de umidade, vapor d'água, como vocês quiserem, para desconsiderar essa última informação, tá? Porque não é exatamente essa relação que a gente faz. Tá? Se alguém não entendeu, se isso não ficou tão claro, depois vocês podem me mandar lá a pergunta, a dúvida, que eu explico melhor. Mas basicamente é isso. Tá? Então, umidade tem uma relação direta com conforto térmico. No livro de vocês, eu já tinha, aliás, falado sobre isso quando a gente falou de elementos do clima. Alguns alunos devem estar lembrando disso. Tá? Não vou voltar aqui nesse ponto que a gente já falou sobre isso. Mas, de qualquer maneira, como isso tem a ver com a vegetação, porque a quantidade de umidade no ar tem a ver também com a quantidade de vegetação, então é importante falar sobre essa relação. Tá? Claro que tem a ver também com a quantidade, em alguns casos até muito mais, com a quantidade de massas líquidas, que é, se eu não me engano, o próximo fator que a gente vai falar agora. Exatamente. Maritimidade e continentalidade. Uma pausa para a água. Vamos lá, pessoal. A garganta já estava seca. Então, pessoal, é o seguinte. Vamos ser bem objetivos, vamos trabalhar de forma bem direta. Quanto mais próximo eu estou do mar, menor a amplitude térmica anual. Tá? Então, se aquela umidade que eu falei para vocês das florestas tropicais favorece uma amplitude térmica menor ao longo do ano, ou às vezes até ao longo do dia, mas principalmente a gente percebe isso principalmente ao longo do ano, o mesmo ou fenômeno semelhante se dá quando a gente compara áreas marítimas ou áreas próximas ao litoral, ou áreas litorâneas, com áreas distantes do litoral. Eu peguei aqui o caso de Bruxelas e Moscou. Por quê? Porque essas duas cidades estão mais ou menos na mesma latitude. Tá? E dá para perceber claramente a diferença que existe entre a média das máximas e a média das mínimas ao longo de um ano. Então, enquanto, por exemplo, em Bruxelas, a máxima no verão é de 16, em Moscou a máxima é de 20, uma variação de 4 graus, que alguém pode achar que não é tão significativa, mas não deixa de ser, existe uma diferença. No inverno, essa diferença fica ainda mais pronunciada, né? Porque a média das mínimas fica em torno de 4 graus e a média das mínimas em Moscou vai para menos 10. Tá? Ou seja, a gente tem uma amplitude térmica aí de 14 graus. Tá? Então, a gente observa isso, por exemplo, entre Londres e Moscou. Se vocês pegarem cidades que estão mais próximas ao litoral, ali a parte mais oceânica, digamos assim, da Europa, com áreas mais distantes, ou quanto mais a gente se afasta do Oceano Atlântico Norte, maior vai ser essa amplitude térmica diária anual, tá? Por conta desse fator continentalidade. Que é isso, né, que eu falei. Quem está mais próximo do mar tem mais umidade no ar, tem um ar com mais disponibilidade de vapor d'água. Logo, mais retenção de calor. Tá? Então, quando chega a época de inverno, essas áreas, como são mais úmidas, elas conseguem reter parte do calor que foi recebido ao longo do ano e, consequentemente, as temperaturas não caem tanto quanto em áreas que são mais secas e que, sendo assim, não tem tanta umidade para segurar calor ou manter o ar mais aquecido, como acontece no caso das áreas litorâneas. Tá bom, pessoal?
Já caminhando para o final, a gente tem aqui as correntes marinhas. Tá? A relação mais ou menos, existe uma relação mais ou menos parecida com o fenômeno da maritimidade. Tá? Só que agora aqui a gente tem o seguinte: correntes quentes, ou em áreas mais quentes, ou em áreas em que a temperatura do mar é mais quente, o litoral, consequentemente, é mais úmido. Por que isso? Porque há mais evaporação. Tá? A quantidade de vapor d'água sobre áreas marítimas com correntes quentes é maior. Logo, acaba chovendo mais. Tá? E o oposto é verdadeiro em relação às correntes frias. Isso torna esses litorais mais secos. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um exemplo muito interessante, tá? Que é o caso da região que fica próxima ali a Cabo Frio, Arraial do Cabo, tá? Em que ocorre um fenômeno que a gente chama de ressurgência, ou seja, a água que está lá no fundo do mar, né? Ela sobe, ela revolve o fundo do mar e ressurge ou aparece nas partes mais próximas à superfície. Isso explica por que a água ali é bem mais gelada, inclusive, do que no restante do litoral brasileiro, até bem mais gelada do que aqui no Rio, em que a água em si já não é quente. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque nessa região, nessa área ali de Cabo Frio, Arraial, Búzios, próxima à região dos lagos, quando você observa a vegetação se parece muito com a vegetação de Caatinga. É uma vegetação muito parecida com áreas semiáridas. Tá? Não se parece em nada com a vegetação que predomina na maior parte do litoral brasileiro, que é a vegetação mais próxima, que é a vegetação normalmente chamada de Mata Atlântica. Tá? E isso tem a ver com essa ressurgência, com essa água muito fria, que faz com que chova muito menos, e se chove menos, a vegetação que melhor conseguiu se adaptar a esse tipo de regime pluviométrico foi uma vegetação mais seca. Tá? Então você vê muitos cactos, muitas árvores baixas, de porte baixo, pouca biodiversidade, justamente por conta dessa adaptação a essa escassez de chuvas. Ali nessa região que eu citei, tá? De Cabo Frio e tal, o total de chuvas se assemelha ao total de chuvas de várias cidades, por exemplo, da região semiárida do Brasil, no semiárido nordestino. Ok, pessoal? Então, aqui eu peguei o exemplo da costa da Namíbia, para sair um pouquinho do Brasil, para a gente ter um outro exemplo. Tá? Então, é uma costa que passa aqui a corrente de Benguela, tá? É uma corrente fria. Então, apesar dessa região estar aqui numa área tropical, estou passando o mouse aqui, tá? É cortada pelo Trópico de Capricórnio. No entanto, quando a gente olha para a paisagem, é uma paisagem desértica. Tá? O mesmo vale aqui para a costa, por exemplo, do Chile. Tá? A gente tem aqui o deserto do Atacama, que é um deserto bastante conhecido, que tem uma relação direta com essa corrente. Tem relação também com o que a gente falou na aula passada, da alta pressão que se forma aqui nessa região. Então, tudo isso ajuda a explicar a existência desses climas quentes e secos. Beleza? Tem aqui uma tabelinha mostrando, tá? Por outro lado, por exemplo, a corrente do Golfo, né? Essa corrente que vem aqui da região equatorial, faz um longo caminho até chegar aqui nos países escandinavos, tá? Ajuda a explicar por que na região do Mar do Norte, lá na Noruega, o mar não congela no inverno.
justamente porque essa corrente é quente e ela consegue chegar em latitudes muito elevadas com ainda uma temperatura razoavelmente quente, e isso explica por que essa região não congela, ou esse mar não congela, ou pelo menos boa parte dele não congela no inverno. Bom, pessoal. Bom, já caminhando um pouquinho mais para o final, calma que já está acabando, tá? A gente tem o albedo. O que é o albedo? A definição está aqui: medida de quantidade de luz refletida. Tá? Então, qual é a importância disso para a geografia? Bom, a importância está no seguinte: quanto mais escuras são as superfícies, menos reflexão de calor, mais absorção de calor. E aí, quando a gente pensa no processo de urbanização, quando a gente pensa nas grandes cidades, a gente vai lembrar que boa parte dessas construções tem cores escuras. Mas isso é uma viagem. O que você está falando? Eu não sei. Tem gente que acha que isso é uma viagem, tem gente que acha que isso não tem nada a ver, mas já está provado que, assim, que isso interfere sim também, isso também é um fator climático, isso interfere nas temperaturas. Então, em áreas, como eu disse, em grandes cidades, que a quantidade de prédios com vidros escuros, superfícies cinzas, que é o que predomina, isso tudo acaba favorecendo a absorção de muito calor, tá? E esse calor vai sendo liberado de forma mais lenta, e isso ajuda a incrementar as médias térmicas nessas áreas. Por oposição de ideias, se a gente pensar, por exemplo, nas áreas, por exemplo, na Antártida, com extensas áreas brancas, nas grandes geleiras, nos topos das cordilheiras, acontece justamente o fenômeno inverso. Tá? Então, há muito mais reflexão de calor e esse calor se perde mais rapidamente, enquanto em áreas mais escuras esse calor se acumula em maior quantidade e é devolvido mais lentamente, né? E o próprio fato de haver uma maior retenção de calor faz com que esse calor seja devolvido em maior quantidade, mais lentamente, e essa atmosfera fique mais quente durante mais tempo. Tá? O asfalto, né, que é, assim, até algum tempo atrás, em termos históricos, tá? Talvez na época dos avós, vocês, bisavós, muitas ruas ainda não eram asfaltadas, tá? E aí a presença do asfalto é algo importante, é bom, óbvio, né? Muito melhor uma rua asfaltada do que uma rua de terra, mas o fato é que quando você pisa no asfalto e pisa na terra, você sente nitidamente a diferença. O asfalto, um dia de verão aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ele, como o pessoal brinca, frita um ovo. Né? Se pisar sem chinelo, está arriscado você queimar seu pé feio. Na terra, esse efeito não é tão... a quantidade de calor, a temperatura não fica tão alta. Né? Ainda que, se a gente pensar que numa região tropical, às vezes você vai na praia, a areia às vezes clarinha, também bate uma temperatura lá em cima. Então, que só mostra que cores muito escuras, né, ou essa coisa superfícies que são mais tendem para esses tons mais escuros, absorvem mais calor e consequentemente devolvem mais calor ao longo do dia, tá? Aqui a gente tem o fenômeno das ilhas de calor, que a gente vai tratar na próxima aula, e massas de ar também fica para a próxima aula. Então, pessoal, por hora a gente fica por aqui, tá? Essa aula já ficou bastante extensa. No sábado a gente vai resolver os exercícios que eu vou disponibilizar ainda hoje para vocês através de uma lista. Tá? E, obviamente, se alguém tiver dúvida em relação a
algum tópico que foi abordado durante essa aula, pode ficar à vontade, escreve, fala comigo antes ou durante a aula, porque o nosso teste está chegando, vai ser na segunda-feira, e a gente não vai ter muito tempo para tirar dúvidas sobre isso. Além disso, além dessa aula, tem o livro didático de vocês que deve ser usado, não deve ser desconsiderado em hipótese alguma. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, tá? E até o sábado. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Vou aqui desconectar agora, vamos para a aula, e um bom final de noite para vocês. Eu estou gravando essa aula, terminando de gravar agora às 18h03, tá? Um bom jantar para todo mundo e até semana que vem, né? Até o sábado, mas até semana que vem, quando a gente vai se encontrar presencialmente de novo. Grande abraço, pessoal. Até mais.